Então, irmãos, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém, irmãos. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, por este momento, por tua palavra santa e maravilhosa, que foi lida nesta ocasião e será mais uma vez aqui apresentado a tua igreja, exposta a tua igreja com verdades, ó Pai, com discernimento para a edificação da mesma. Que teu Espírito nos conduza, ó Pai, neste instante, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós já conseguimos contemplar o final da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como eu sempre falo aos irmãos, é sempre uma alegria poder finalizar mais uma carta, mais um livro das Escrituras Sagradas. Nós iniciamos a exposição desta carta no mês passado, 3/11, de 2024, mas nós já fizemos também o estudo de toda a primeira carta, começando no início do ano, praticamente no mês de maio deste ano. E já estamos aí quase um ano estudando essas duas cartas, já há um bom tempo, logicamente, mas se aproximando aí de um ano. E, irmãos, observe que o apóstolo Paulo, ele faz exortações à igreja, ele traz doutrina à igreja, ele escreveu essas duas cartas para orientar os irmãos quanto à segunda vinda do Senhor. A igreja em Tessalônica estava tendo problemas quanto a essa doutrina, sobre a doutrina do futuro, sobre como se daria a vinda do Senhor, e se aqueles irmãos participariam ou não da sua segunda vinda, se já estivessem mortos quando o Senhor voltasse. No domingo passado, como eu costumo fazer, nós tratamos nos versículos, capítulo 2, o versículo 12, ou 13 até o 17, onde tratamos basicamente da doutrina da eleição, da escolha soberana de Deus para a salvação daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, como diz o versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aí o versículo 14 diz: para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai tratar da permanência do cristão, no versículo 15. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. E aí ele vai tratar da consolação eterna. E nós tratamos desse texto, irmãos, sobre a eleição soberana de Deus. O texto, então, agora é como se Paulo finalizasse o que ele tinha para dizer a respeito do propósito da sua carta. E agora no capítulo 3, ele vai dizer: finalmente, irmãos, orai por nós. Eu poderia dizer muito sobre esse finalmente dele aqui, mas não vou gastar muito tempo com os irmãos. Quando ele diz finalmente, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o que eu tinha para falar com vocês está aqui, mas
tem algumas coisas importantes que eu preciso colocar alguns assuntos aqui que não podem ficar para depois, vou também abordar com vocês. E aí ele vai trazer algumas questões neste capítulo 3, que são importantes. O apóstolo vai falar primeiro sobre o pedido de oração, como ele faz em outras cartas e como ele fez também na primeira carta. Ele pede oração a favor dele e também dos seus companheiros de missão, que era Silas, o Silvano, como aparece aqui no primeiro capítulo, e Timóteo. Então, estava Paulo, Silas e Timóteo. Esta carta foi enviada por esses 3 irmãos, no caso o apóstolo Paulo, Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo. Por isso ele coloca aqui no plural. Ele está falando, finalmente, irmãos, orai por nós. Quando ele diz orai por nós, ele está pedindo oração por ele, por Silas e também por Timóteo. Logicamente que pela equipe missionária de Paulo. E é digno, irmãos, de observação que esse finalmente de Paulo aqui, ele vai fazer algumas observações. Ele está se referindo à propagação da palavra. E depois ele vai também falar de como Deus é fiel. Nós ainda veremos hoje. E aí lá ele faz algumas exortações no versículo 6, dizendo: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Lógico que no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos tratar desse assunto, nesse texto, mas o apóstolo Paulo faz essa exortação, essa orientação, para que os irmãos se afastem de todos aqueles que dizem professar uma fé em Cristo, mas vivem como se não professassem, ou como se Cristo não existisse, como se eles não crescem. E aí ele vai fazer aconselhamentos também a respeito daqueles que trabalham ou daqueles que não trabalham, para que eles comam do pão do seu trabalho. O versículo 8 ele vai dizer: nem jamais comamos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. E aí ele vai, com o exemplo dele, dizer àqueles irmãos, no versículo 10, dizendo o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. São exortações realmente bem duras com respeito àquelas pessoas. Mas tudo no seu devido tempo. Vamos parar aqui no versículo 1. Vamos fazer algumas considerações desse texto. A primeira é o pedido de oração que o apóstolo Paulo faz em favor deles, da equipe missionária. É a primeira coisa que o apóstolo Paulo, na primeira carta, no capítulo 5, e no versículo 25, Paulo diz o seguinte: orai por nós. Esse é um pedido constante de Paulo. Eu já até mencionei isso em estudos passados aqui com os irmãos. O apóstolo Paulo costuma pedir orações em favor dele e da equipe que trabalha com ele. Nós vamos ver isso também em Colossenses 4, nós vamos ver isso em Romanos 16, nós vamos ver isso em Romanos 15, nós vamos ver em alguns textos o apóstolo Paulo pedindo oração a seu favor e a favor dos seus auxiliares mais imediatos. Por que o apóstolo faz isso? Porque o apóstolo também, ele ora em favor daqueles irmãos. O texto de domingo passado, que é o versículo 13, é nada mais do que uma oração, uma ação de graça do apóstolo Paulo, quando ele diz: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. No capítulo 1, e o versículo 13 em diante, Paulo diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a vós. Ou seja, o apóstolo Paulo, em meio aos seus textos, às suas cartas, ele irrompe em oração em favor daquelas pessoas para quem ele está enviando estas cartas. Faz parte da natureza do apóstolo Paulo fazer isso.
orar pelas pessoas, pelos crentes, pelos irmãos em Cristo, mas também ele pede oração ao seu favor. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida nenhuma, depois de Cristo, o maior evangelista da história da igreja, o maior missionário da história da igreja, um homem de Deus, um teólogo, um evangelista, tudo que você possa imaginar em uma única pessoa. O apóstolo Paulo foi completo nesse sentido. Ele foi um grande teólogo, um grande exegeta, alguém que pregou a palavra de Deus com verdade, sem medo, mas mesmo assim ele pede oração a seu favor. Ele pede oração, irmãos, porque ele pede oração não em relação aos seus benefícios pessoais. Veja o que ele diz no versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, o motivo do pedido de oração de Paulo para aquela igreja em Tessalônica é para que a palavra de Deus tenha bom êxito, para que a palavra de Deus seja propagada, seja divulgada. Em função disso, logicamente, irmãos, que para que o apóstolo Paulo tenha sucesso na sua missão, ou que qualquer pregador tenha sucesso na sua missão, ele precisa também de saúde. Por isso, os irmãos, ele não fala aqui diretamente sobre a sua saúde, sobre o seu bem-estar em algum sentido material, alguma coisa assim. Mas o apóstolo Paulo, como todo pregador, precisa estar bem de saúde para levar a mensagem de Deus até as pessoas. Então, se nós orarmos a Deus em favor do ministério de alguma pessoa especificamente, no caso aqui era do apóstolo Paulo, de Silas e Timóteo, mas como pode ser também de qualquer outro pregador verdadeiro, bíblico, então o nosso pedido deve ser também em favor da sua saúde física, mental, da sua saúde espiritual, para que o Senhor Deus venha proteger contra os seus inimigos, para que Satanás não venha impedir o avanço da obra de Deus e a pregação da palavra do Senhor. Porque se os irmãos imaginam que Satanás, quando ele tenta impedir o avanço da obra de Deus, o mais lógico e o mais lógico pensar que ele vai tentar fazer isso impedindo a pregação da palavra, impedindo ao pregador que exerça o seu papel. Isso pode ser através da fadiga do dia, do trabalho, cuidados extras que ele precisa ter. Então, Satanás vai utilizar este campo, às vezes pessoas que estão próximas dele, para tentar impedir que a obra avance. Então, veja bem, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para uma palavra que está neste primeiro versículo, que é a palavra propague. Esta palavra que foi traduzida aqui como propague, outras versões traduzem como divulgue, mas a palavra no texto grego é uma palavra que pode ser traduzida literalmente como correr. Veja bem, correr. E o apóstolo Paulo utiliza essa mesma palavra em outras cartas. Por exemplo, Romanos 9, versículo 16, onde ele vai dizer que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia. É a mesma palavra que está aqui traduzida como propague. Mas eu quero levar os irmãos a um texto especificamente, que é o de 1 Coríntios capítulo 9. Esse eu peço aos irmãos que nos acompanhem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 9, e a partir do versículo 24, ele vai dizer o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível.
Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo utiliza aqui a palavra, o verbo correr, que é o mesmo que está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando é traduzido como propague ou divulgue, né, se propague. Então, a palavra de Deus, a gente sabe, ela não corre. Se nós pegarmos o sentido literal da palavra, ela não corre. Mas o sentido que Paulo utiliza ali na carta é nesse sentido como ele utiliza aqui para um atleta, ou para os atletas. Ele vai falar daqueles que correm no estádio para alcançar um prêmio, uma coroa corruptível, porque os atletas de Corinto, naqueles anos, naquele tempo antigo, Corinto era muito próximo de Atenas. Então, se havia os Jogos Olímpicos em Atenas, havia também os Jogos de Istmo em Corinto, que era uma categoria menor das Olimpíadas, mas havia esses jogos que era muito comum em Corinto também, na cidade de Corinto. E aí, então, o apóstolo Paulo utiliza o exemplo. A premiação era uma coroa de louro que era colocado na cabeça do atleta, do vencedor. Só que, com o tempo, ela murchava e era corruptível. Por isso ele vai dizer assim, aqueles correm para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, que é a coroa, certamente, se referindo à salvação. Tá, então, eu só li esse texto para mostrar aos irmãos que o apóstolo Paulo utiliza o mesmo verbo aqui, no sentido de correr. E Gálatas capítulo 2 e o versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então, novamente, o apóstolo Paulo utiliza essa mesma palavra aqui, com referência a ir, a pregar o evangelho. Quer dizer, novamente, a palavra de Deus ela não corre, mas ela é a ideia de que a palavra de Deus precisa circular, que ela precisa ser conhecida, a palavra de Deus precisa ser propagada, a palavra de Deus precisa alcançar as pessoas. E nesse sentido, o apóstolo Paulo utiliza a palavra correr para designar isso. O outro texto, irmãos, é Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Vamos já finalizar essa parte aqui. Capítulo 2, versículo 16, Paulo diz: preservando, né, a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, para que a palavra de Deus pregada por nós, ela alcance os propósitos desejáveis, para que ela alcance os corações. E o apóstolo Paulo, como diz lá anteriormente, para que eu não venha a ser desqualificado. Pregou tanto aos outros e no final não ser desqualificado. E é nesse sentido também. Tá? Então, voltando à carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, temos aqui essa questão. Quando ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, ou seja, para que ela corra, para que ela percorra as cidades, os vilarejos, as casas, a mente das pessoas. E não só que a palavra seja divulgada, irmãos, não somente é esse o propósito, mas o objetivo final é que a palavra seja glorificada, como está dito aí neste verso. E como é que a palavra de Deus é glorificada? Quando ela é aceita, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e creem nela. Então, assim ela é glorificada. Assim ela é exaltada. Deus é exaltado quando o seu evangelho é aceito pelas pessoas. Sabemos também que Deus é exaltado quando o evangelho é rejeitado também, através dos réprobos, daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Mas, nesse sentido que Paulo coloca aqui, a palavra
deve ser divulgada, deve ser anunciada, propagada e também seja glorificada, que as pessoas creiam nela, tá? Porque nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas nós devemos crer na palavra que é pregada. Você pode ouvir a palavra todos os dias da sua vida, mas mesmo assim você continua incrédulo. Mesmo assim você continua um descrente. Precisamos ouvir a palavra e crer na palavra. Então, não basta ser ouvinte da palavra, precisamos crer e colocar esta palavra em prática em nossas vidas. Precisamos praticar aquilo que aprendemos na igreja. E é isso que a gente vai ver mais à frente, tá? E ele vai citar os Tessalonicenses ainda nesse versículo como exemplo. Ele vai dizer, como também está acontecendo entre vós. Ou seja, o apóstolo Paulo dá testemunho, tanto aqui neste versículo como em outros versículos anteriores, de que aqueles irmãos na cidade de Tessalônica, não todos, porque sempre tem um ou outro no meio que é joio, que não se converteu, sempre vai existir. E nós vamos já falar sobre isso. Então, o apóstolo Paulo dá testemunho que naquela igreja em Tessalônica, aqueles irmãos glorificaram a palavra de Deus. Eles creram na palavra de Deus. Eles são testemunhas da palavra de Deus. Eles divulgavam a palavra de Deus para as pessoas da cidade e também para pessoas de fora da cidade. A fé daqueles irmãos era conhecida. Aqueles irmãos tinham uma fé robusta, apesar das fraquezas que o apóstolo Paulo vai tratar nessa carta. Logicamente que não existe nesta terra nenhuma igreja perfeita. Nós nunca vamos encontrar uma igreja que esteja 100%, todas as pessoas, 100% das pessoas da igreja estejam de fato convertidas. Sempre vai haver ainda, entre o trigo, haverá o joio que será retirado do meio do trigo somente na colheita, quando Cristo voltar a segunda vez e que colocar o trigo no celeiro, representando os eleitos, a igreja do Senhor, e a palha será lançada no fogo, que é o joio, representando os incrédulos, que ficaram ali se disfarçando de trigo durante todo esse tempo. Então vejam bem. E aí o versículo 2, o apóstolo continua dizendo, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Irmãos, o apóstolo Paulo está pedindo oração a seu favor para que a palavra de Deus seja divulgada, que ela percorra as cidades, ela percorra as casas das pessoas e ela alcance os corações das pessoas. E ele está dizendo também para que ele, o apóstolo Paulo, e também os demais companheiros de viagem, de missão, fossem livres dos homens maus. Por que estes homens maus e perversos, esses homens perversos e maus que ele cita aqui? Porque Satanás vai utilizar essas pessoas para impedir ou tentar impedir o avanço do reino de Deus, o avanço da igreja. O apóstolo Paulo é testemunha disso. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos mostrar as grandes dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou para pregar o evangelho aos gentios. Mesmo aos judeus, ele era expulso das sinagogas, ele foi lançado do penhasco abaixo, foi tido como morto, levou 40 chibatadas menos um na cidade de Filipos, ele passou por naufrágios, ele foi preso em Jerusalém, foi levado cativo para Roma, permaneceu preso em Roma, ao ponto de morrer numa masmorra ali em Roma, sendo decapitado no final já da sua carreira, como ele vai descrever já o final da sua carreira, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que já aguardava o momento derradeiro, e inclusive lá ele vai dizer, falando sobre a carreira cristã dele, que no final ele guardou a fé. Guardou a fé. Irmãos, então, todos nós somos chamados para uma grande missão, para uma missão que Deus nos deu. Aqueles que pregam o evangelho publicamente, como estou fazendo agora, pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Por isso que a igreja, toda vez que os irmãos forem orar, não esqueçam de orar pelo seu pastor. Não esqueçam de orar
Eu não estou dizendo para os irmãos orar por todos os pastores, tá? Porque tem pastores que de fato não são pastores, são falsos obreiros, são falsos mestres, são falsos profetas. Quanto a esse, a nossa oração é para que o Senhor quebrante o coração deles e converta eles. Mas, quanto aos verdadeiros pastores, nós devemos orar ao nosso Deus em favor deles. Lembro do irmão Aloysio, o irmão da nossa igreja que faleceu há uns anos atrás. Ele sempre, em suas orações, ele tinha um grupo de pastores que ele conhecia, que ele orava por eles. Essa é uma prática que todos nós devemos adotar. Então, quando Paulo diz aqui, irmãos, orai por nós, em uma outra tradução, está lá dizendo assim, irmãos, rogai por nós. A mesma coisa, irmãos, rogai por nós. Então, quando ele diz orai ou rogai por nós, dá uma ideia de continuidade aqui no texto. Ele está dizendo assim, irmãos, orem continuamente por nós. Não é uma vez que você lembrou do seu pastor e orou por ele, não. Toda vez que você for orar, lembre-se do seu pastor e ore por ele. Tá? Ore pelos verdadeiros pastores, por estes homens que Deus chamou e preparou e que estão enfrentando os inimigos das nossas almas, pregando o evangelho, enfrentando esses homens maus, esses homens incrédulos que tentam de todos os modos desqualificar a pregação da palavra de Deus. Então, por isso devemos orar continuamente, ou orai sem cessar, como o apóstolo Paulo ensina em outro momento. Então, vejamos, voltando aqui ao versículo 2, ele diz, e para que sejamos livres dos homens maus, dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Irmãos, este finalzinho desse versículo aí, poderia ser para nós um sermão específico, para os irmãos saberem e não terem nenhuma dúvida de que a fé não é dada a todas as pessoas. A fé não é de todos, o texto está dizendo. O apóstolo Paulo, o mesmo que disse aqui no versículo 13, que falando de Deus, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, é esse mesmo Paulo que está dizendo agora aqui que a fé não é de todos. É o apóstolo Paulo que diz, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta fé salvífica, ela não é dada a todos. Ela é dada apenas aos eleitos de Deus. Quando João 3,16 é dito lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, este amor de Deus ali, que está se referindo ao mundo, não está se referindo a todas as pessoas da humanidade. Está se referindo a um grupo específico de pessoas, como eu expliquei no domingo passado. Porque a fé não é de todos. Somente alguns escolhidos por Deus, uma grande quantidade de pessoas que são escolhidas, como diz no livro de Apocalipse, uma quantidade incalculável aos nossos olhos, que foi escolhida por Deus, somente essas pessoas terão fé. E a fé é o fruto da eleição. Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo para serem salvos, e essas pessoas, em um dado momento da sua vida, receberão este dom de Deus, que é a fé, e vão crer. Não é que a pessoa teve fé, e porque ela teve fé, então Deus escolheu elas, porque previu que elas teriam fé. Isso é obras. E Paulo está dizendo lá em Efésios 2:8, diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Está lá no versículo seguinte. Então a mesma coisa, irmãos. Anotem muito bem esse finalzinho desse versículo, para que os irmãos nunca esqueçam que a fé não é de todos. Está dizendo? Porque a fé não é de todos. A fé é apenas dos eleitos, é apenas dos amados de Deus, como nós falamos no domingo passado. Aqueles a quem Deus amou antes da fundação do mundo. Porque Deus escolheu um povo para salvar. Há um livro que a Bíblia fala, que é o livro da vida, onde o nome dos eleitos estão registrados nesse livro. Antes da fundação do mundo, foi feito esses decretos eternos de Deus.
E essas pessoas jamais perecerão. A Bíblia diz: aquele que crê em Cristo jamais perecerá. Aqueles que creem em mim, Jesus diz, jamais perecerão. Porque não há nenhuma condenação, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Então vejamos, irmãos, só para que os irmãos não esqueçam disso, porque a fé não é de todos. Versículo 3. Todavia o Senhor é fiel. Irmãos, há alguma dúvida de que Deus é fiel? Não, né? Mas o apóstolo Paulo faz questão de relembrar aqueles irmãos sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, vocês vão crer nele, o Senhor vai confirmar, o Senhor vai guardar vocês do maligno. A palavra maligno aqui na minha Bíblia aparece com letra maiúscula, possivelmente apontando para Satanás. Ou alguns entendem ser homens ímpios, ou coisa, mas aqui o sentido está apontando certamente para Satanás. O Senhor os guardará do maligno. Então, aqueles que creem em Cristo, aqueles que são eleitos de Deus e creem em Cristo por causa disso, da sua eleição, porque foram chamados em um determinado momento para a salvação, o Senhor Deus é fiel, o Senhor guardará, o Senhor não enviará tribulação a essas pessoas que elas não possam suportar. Alguém pode dizer assim, mas está pesado o fardo, eu não estou conseguindo. Não virá, o Senhor guardará, o Senhor protegerá, e nada virá além das nossas forças. O mesmo Deus que decreta as tribulações para as nossas vidas, é o mesmo Deus que fortalece as nossas forças, que nos dá força, que nos fortalece para enfrentar as tribulações que nos sobrevêm. Por isso o texto de Paulo, acho que a Coríntios vai dizer sobre isso, né? Que nenhuma tribulação ou nenhuma tentação virá, ou coisa nesse sentido, que nós não possamos suportar. O Senhor Deus, foi assim que Ele fez com Jó. Satanás tentou Jó, mas Deus impôs limite a Satanás. Ele não poderia tirar a vida de Jó. E Deus disse, ele é meu servo fiel. E ele continuou fiel até o final. Porque Deus, então, guardou ele do maligno. Então, veja, irmãos, que o versículo 4, ele vai continuar no mesmo sentido, dizendo, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-lo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, meus irmãos, eu sei que vocês estão guardando aquilo que nós temos ensinado para vocês. Paulo está falando para os crentes fiéis, porque há também nesta igreja pessoas que vivem desordenadamente, como nós vamos ver no próximo domingo. Pessoas que estão vivendo às custas dos outros e não querem trabalhar, porque eles acham que Jesus vai voltar logo, então não precisa colocar a roça, não precisa fazer a plantação, não precisa cuidar dos animais, vamos deitar, esperar Jesus voltar. E então, com isso, se tornava um peso para outros. E Paulo está dizendo aqui, esses irmãos têm que trabalhar, vocês têm que fazer alguma coisa, porque se vocês não trabalharem, então não comam. Tá? Mas ele está dizendo, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-lo. Ou seja, ele está falando da constância, que ele vai dizer mais na frente, aqui no versículo 5. Ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O verdadeiro crente, irmãos, aquela pessoa que nasceu de novo, ele vive uma vida de progressos espirituais. Quando você vê uma pessoa que está progredindo na carreira cristã, na vida cristã, essa é uma evidência de que realmente é um eleito de Deus. Como é que nós sabemos, irmãos, que uma pessoa é eleita de Deus? Como que nós sabemos que uma pessoa realmente foi salva no Senhor? Foi salva de fato? Pelos frutos, irmãos. Porque nós sabemos que uma pessoa que é eleita de Deus, que foi chamada pela pregação do Evangelho e creu, ela recebeu naquele ato o Espírito Santo em sua vida. Então, se ela recebeu o Espírito Santo em sua vida, ela vai iniciar ali um processo de maturidade cristã,
ao ponto de que os frutos do Espírito Santo serão evidentes na sua vida. É lógico que o joio tenta imitar esses frutos. O joio vem para a igreja, se veste como crente, fala como crente, anda como crente, canta como crente, mas crente não é. Vocês estão entendendo a questão? Então, na igreja, sempre haverá pessoas assim. Não é o desejado, não é o que nós queremos. Felizmente. Mas o verdadeiro crente, o verdadeiro eleito do Senhor, ele age como eleito. Ele vive como eleito. Ele, vamos dizer assim, ele pratica as obras do Espírito Santo. Diferente do joio. O joio até, por motivos de imposições, ele deixa de usar isso, ele só usa aquilo outro, ele tem um modelo de roupa pré-estabelecido, porque a igreja diz que ele tem de usar aquele tipo de roupa específica, mas a pessoa não é crente, a pessoa não se converteu, ela está seguindo apenas tradições de homens. Mas quando a pessoa realmente se converte, irmãos, e começa a sua carreira cristã, é natural que o exterior dessa pessoa, ou seja, a maneira como ela vive, a maneira como ela fala, a maneira como ela se comporta, as suas atitudes, elas sejam diferentes. Porque vai refletir aquela mudança interior, aquilo que aconteceu no seu coração, a mudança que houve em seu coração. É natural que essas pessoas demonstrem, não que elas façam isso porque querem fazer, mas é simplesmente natural e as pessoas vão olhar e vão perceber isso. Tá? Então, o versículo, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos. Olha, Paulo deu recomendações àquela igreja e Paulo está observando que aquela igreja está atendendo às recomendações. Mas o apóstolo não para só aí. Ele vai dizer assim, como também continuareis a fazê-lo. Ou seja, eu tenho certeza que se vocês forem convertidos de fato, vocês não só estão praticando isso porque nós ensinamos a vocês, orientamos a vocês, mas vocês continuarão fazendo. Vocês vão perseverar nessas coisas. Por isso que Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Porque não é normal, irmãos, uma pessoa dita convertida, vem à igreja, e aí ela começa um processo de regressão espiritual. Ela começa agindo como se nunca tivesse se convertido. Ela começa a ter atitudes que envergonham até as pessoas que não são crentes. Ela começa a ter comportamentos de pessoas mundanas mesmo. Isso é uma evidência de que uma pessoa dessa nunca nasceu de novo. Ela nunca recebeu o Espírito Santo em sua vida. É lógico, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 9 de Romanos, Paulo vai dizer o seguinte no versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, ou seja, com muita paciência, os vasos de ira preparados para a perdição. Esses vasos de ira preparados para a perdição são os joios que permanecem dentro da igreja. O Senhor Deus é muito paciente com essas pessoas, mas vai chegar o momento, irmãos, que a ira de Deus recairá sobre essas pessoas. E dura coisa, irmãos, é cair nas mãos de um Deus irado. Então, essas pessoas, elas receberão de Deus a devida punição. Sem todos os seus afazeres dessa vida, ela colocou Deus em segundo plano, como nós falamos hoje na escola bíblica dominical. Se de repente a pessoa se distanciou de Deus aqui nesta vida, se a pessoa não deu crédito à palavra de Deus e às coisas de Deus aqui nesta vida, o que vai acontecer no futuro, na eternidade, é que Deus também se afastará dessas pessoas.
que Deus também não dará crédito a essas pessoas. Jesus disse em um dado momento: aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do Pai. E aí, citando uma frase que eu falei hoje pela manhã, a nossa vida presente reflete na eternidade, irmãos. Se você vive uma vida sem Deus no presente momento, nessa vida terrena, você terá uma eternidade sem Deus. Então, é muito chocante dizer isso, irmãos, mas eu preciso dizer aos irmãos. O tempo é agora. Você vai esperar a morte chegar. Porque a pessoa pode dizer assim: não, mas eu estou muito bem, estou jovem ainda, tenho muita saúde. Irmãos, olha a nossa volta. Quantos jovens, crianças, adolescentes, pessoas cheias de saúde, de repente morrem. Que tempo, que ocasião essas pessoas terão para fazer um concerto com Deus? O momento é hoje, irmãos, o momento é agora. Nós não devemos deixar essas coisas para depois, nós não devemos ficar adiando essas coisas. Este é o momento do arrependimento, é o momento de se voltar para Deus, é o momento de corrigir a nossa conduta perante Deus. O problema é que as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Nós passaremos, irmãos, a eternidade servindo ao Senhor todos os dias desta eternidade. E por que a gente não faz isso quando está aqui? Por que a gente passa tanto tempo, irmãos, para buscar a Deus? A palavra do apóstolo Paulo é: como também continuareis a fazê-lo. Ou seja, esta igreja precisa, assim como a igreja de Tessalônica, essa igreja já tem a graça de Deus sobre a sua vida, essa igreja pratica a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos continuar firmes, vamos continuar fazendo da mesma forma e melhor, e não regredindo, mas progredindo. É mais tempo lendo a Bíblia, é mais tempo orando, é estar disposto, irmãos, a enfrentar aquele parente zangado, que não gosta do Evangelho, ir lá e pregar o Evangelho para ele. Anunciar as boas novas da salvação. Nós não podemos fazer isso na eternidade, irmãos, tem que ser agora. Este é o momento. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele pede oração para que a palavra de Deus se propague, para que a palavra de Deus se divulgue e seja glorificada quando as pessoas aceitam essa palavra, quando as pessoas reconhecem ser Deus o Senhor de todas as coisas, o Senhor da salvação. A salvação pertence ao Senhor, como está dito lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, para finalizar, versículo 5, Paulo diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. É Deus, irmãos, que nos conduz do começo ao fim. A salvação, como eu disse, falamos ontem no estudo na casa do irmão Raí, a salvação, ela é monergista. Expliquei lá aos irmãos o termo. Monergista significa que uma única força agindo, é uma lei da física que diz que uma única força agindo para algo, né? Em função de algo. No caso, a salvação do homem. Mas quando alguém diz assim: não, Deus salva, sim, Deus salva, mas eu também faço uma partezinha, alguém me ajudou, eu tive uma ajuda de fulano de tal. Não, irmãos, essa é sinergismo, é mais de uma força buscando o objetivo. Isso não é bíblico. A salvação do começo ao final é Deus agindo, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E enquanto nessa situação de morto ou de morte espiritual, nós não poderíamos fazer nada para a nossa salvação. A ação
inicial é de Deus, nos escolhendo antes da fundação do mundo. A ação continua sendo de Deus quando Ele, em um determinado momento da nossa vida, envia um pregador corajoso que tenha a ousadia de pregar o Evangelho sem medo para nós. E então, o Espírito Santo trabalha em nossos corações, nos dando vida novamente, porque Paulo vai dizer, e Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E aí nós nascemos de novo, como Jesus diz a Nicodemos, necessário, pois é, nascer de novo. Uma pessoa que nasce, irmãos, ela não pede para nascer. É uma obra que ele não participa. Ou quem foi dos irmãos que pediu para nascer aqui? Quem foi dos irmãos que teve pelo menos a oportunidade de escolher o pai e a mãe? A família que participaria? Irmãos, se Deus tivesse dado essas coisas para nós, nenhum dos irmãos estaria aqui agora. Mas nós não escolhemos nada disso. Foi Deus soberanamente que nos trouxe a este mundo, nos deu fôlego de vida. Foi Deus soberanamente que nos vivificou espiritualmente, nos chamou e nos regenerou. Através da pregação da palavra nos chamou e nos regenerou e nos deu vida, nos justificando, e finalmente essa constância vai acontecer em nossa vida, nós ficaremos firmes, não porque nós somos bons e capazes, mas porque Deus mesmo vai nos guardar até o final. Porque o Espírito Santo é essa garantia de que Ele nos selou, e este selo do Espírito Santo em nossa vida é inviolável. Enquanto Paulo está falando aqui nessa carta, nós já vimos sobre a questão do anticristo, falamos nos 2 domingos anteriores aí, falando sobre o anticristo. Os verdadeiros cristãos, os eleitos de Deus, recebem a marca de Cristo, que é o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo em suas vidas. No entanto, aqueles que não se convertem, que são os réprobos, aqueles que nunca se converterão, eles receberão a marca da besta, que é a marca do anticristo. E somente essas pessoas sucumbirão ao maligno. Porque o cristão, o verdadeiro cristão, irmãos, ele não sucumbirá ao maligno. Não tenha medo. Algumas pessoas dizem, eu tenho medo de receber esta marca. Irmãos, os verdadeiros cristãos nunca chegarão a esse ponto. Sabe por quê? Porque no versículo 3, Paulo diz, todavia o Senhor é fiel, e Ele vos guardará, vos confirmará e guardará do maligno. Nós estaremos livres do maligno. Não no sentido físico, mas no espiritual. Porque o maligno pode até, o anticristo, como isso vai acontecer, nos matar. O máximo que ele vai poder fazer contra nós é isso, irmãos. Mas, entendam bem, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que creem em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, a morte não é o final para nós, irmãos. Para nós, a morte é apenas a porta de entrada para a eternidade. Ou uma eternidade de regozijo para os que creem, os eleitos de Deus, ou uma eternidade em tormentos para aqueles que não creram, para aqueles que não obedeceram, para aqueles que não continuaram, para aqueles que não perseveraram, para aqueles que não mantiveram a constância em sua vida cristã. Por isso que a palavra é tão oportuna neste momento, irmãos, porque nós estamos chegando no final de ano. E final de ano, as pessoas costumam fazer grandes confraternizações em família. Tá? As confraternizações em família. As pessoas costumam se reunir e fazem votos, né? Ou elas fazem propósitos. Este ano eu vou fazer isso, e fazem planos, e no final do outro ano elas voltam a fazer os mesmos planos que fizeram no ano anterior, e continua assim a vida, porque não tem propósito. Irmãos, eu digo aos crentes, aos verdadeiros cristãos em Cristo, os irmãos que estão aqui, que o nosso propósito este ano, que está iniciando, próximo a iniciar, seja este, servir ao Senhor bem melhor do que os anos anteriores que nós servimos. Que a gente faça isso, irmãos, que esse seja o nosso plano, que esse seja o nosso propósito. Porque se nós servirmos a Deus melhor, mais, veja bem, eu não estou falando somente das atividades religiosas da igreja, mas vamos pensar um pouquinho. Se nós tivéssemos uma caderneta aqui,
para fazer a chamada dos irmãos na igreja, todo culto da igreja, qual seria a sua taxa de frequência e de faltas? Na escola, há uma porcentagem que, se o aluno faltar, ele é reprovado, só por falta. Você já imaginou? Se Deus fizesse uma coisa dessa, irmãos? É lógico que não é, porque não seria por obras, a salvação é pela graça. Mas é só para os irmãos entenderem como nós temos sido falhos, né, com as coisas de Deus. Como nós deixamos de ser constantes, né? Sermos fiéis, de sermos, como ele está dizendo aqui, continuar a fazer. Ah, mas é a mesma coisa. Irmãos, é a mesma coisa. Ler a Bíblia é a mesma coisa que uma pessoa fazia há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás. Não tem nada de diferente. Talvez só a facilidade, porque hoje a gente tem Bíblias com letras maiores, a gente pode adaptar a visão, né? Por exemplo, as letras menores eu já não consigo ler, eu posso ler no celular, no computador. Tem as facilidades. Tem pessoas que não sabem ler, pode ouvir a Bíblia, a leitura da Bíblia. Hoje tem Bíblias digitais, você pode ouvir todas elas. Mas eu digo mais, o crente está aqui na igreja e de repente o irmão diz assim, eu não sei ler, eu tenho tanta vontade de ler a Bíblia, irmãos. Que bom, né? Vá na escola, no início do ano, se matricule e comece um curso de alfabetização. Qual é o seu objetivo? Ler a Bíblia. Existe motivo maior para uma pessoa ser alfabetizada do que esse? Não, irmãos. Leia a Bíblia. Então, eu quero ler a Bíblia este ano. Todinha, de Gênesis Apocalipse. Que seria um plano maravilhoso, irmãos, para o próximo ano. Gostaria de manter um horário fixo de oração para eu orar a Deus todos os dias. Seja pela manhã, seja tarde, seja à noite. Manter uma rotina de estudo da palavra. Escola bíblica dominical, culto de quarta-feira, reuniões nossas de sexta-feira, o culto de domingo à noite, estes sim, jamais podem faltar. Tá? Então, que nós sejamos constantes. Que nós venhamos a continuar fazendo estas coisas. E nunca esquecer de pregar a palavra. Porque a nossa missão não é só receber a palavra. A nossa missão é transmitir a palavra. Fazer com que ela percorra o máximo possível. Não é à toa que a ordem que Jesus deixou à igreja é ide por todo mundo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E nós devemos fazer isso. Usar todos os meios que estiverem à nossa disposição para pregar a palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tua santa palavra, que neste momento foi lida, e essa palavra venha ser aplicada aos corações dos irmãos, que o teu Espírito Santo, Pai, possa conduzir esta igreja em uma constância, em permanente crescimento espiritual, para que todos nós cheguemos à plena maturidade do Filho de Deus, como diz Paulo na carta aos Efésios. Obrigado, Pai, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão misericordioso conosco, Pai, e nós temos sido tão negligentes para com o Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é tão grandioso e misericordioso, Pai. Obrigado pelo teu grande amor com que nos amou. Amém.